Então, Jackson, boa noite, turma. Estamos agora dando início à nossa aula do dia 15 de 4 de 2020, aula de Direito do Consumidor, tá bom? Tá. A aula está sendo gravada a aula e em breve será disponível aí no portal ou também no YouTube, né? O nosso colega Jackson tentará colocar para vocês acompanharem o conteúdo. Bem, a nossa aula de hoje ela vai discernir um pouco, né? Vai tratar sobre alguns critérios muito importantes, né, para o direito do consumidor. Nós iremos falar um pouquinho mais, né, sobre a publicidade, que nós tratamos na outra aula, né, a partir do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E hoje nós iremos explorar um pouquinho mais esses conceitos, tá bom? Iremos falar um pouquinho sobre cláusulas abusivas dos contratos, iremos ler o rol exemplificativo do Código de Defesa do Consumidor, falar um pouquinho sobre a boa-fé também. É uma aula bastante densa, mas muito importante, e eu acredito que com os exemplos que nós iremos utilizar aqui, vocês irão perceber o quão agradável é o conteúdo de hoje, tá bom? Eu vou tentar colocar aqui agora o slide, compartilhar com vocês o slide, porque eu trago algumas imagens interessantes para que vocês possam se situar. E também armazenar o conteúdo, né? Deixa eu pegar aqui só a... Vamos abrir aqui. Bem, o conteúdo de hoje eu compartilhei hoje à tarde, para que vocês pudessem ter acesso de modo antecipado e não ficassem perdidos na aula, né? Mas quem não conseguiu pegar, tá lá, pode acompanhar. Vou tentar abrir aqui o conteúdo, tá? Tá um pouco lento aqui para baixar, mas... Para mim já abriu aqui, mas para vocês não, né? Ainda não. Ok. Tá na tela das suas pastas ainda, professor. Mostrando aula 2, 3, 4, 5. Eu vou tentar fazer... Peraí. Tá em que pasta? Tá no mesmo lugar ainda? Vou fechar aqui. Tava no mesmo lugar. E agora? Tá carregando. O slide, aula 5, Direito do Consumidor. Slide azul e marrom. Pronto. Bem, na disciplina de contratos, né, você deve ter tido isso em algum momento na faculdade, né? Vocês irão acompanhar todo um processo histórico de evolução dos contratos, né, no mundo do direito. Nós já compartilhamos isso em algum momento, já no nosso curso de Direito do Consumidor. Os contratos, eles migram, né? A interpretação, a forma de tratar o contrato entre as partes, ela migra de uma seara muito individualista, com omissão do poder público, omissão do Estado,
total autonomia das partes para tratar o contrato. O Pacto da Sunt Servanda não experimentava muitos limites estatais e algumas aberrações aconteciam, né? Por vários motivos, não iremos abordar agora, porque já foi falado em outro momento, nós chegamos a um Estado social, que é um Estado em que o poder público, né, o Estado, ele passa, sim, a ter interesse de garantir a função social do contrato, de garantir o equilíbrio entre as partes, de garantir mais isonomia e tentar corrigir alguns vícios que possam ter sido manifestos, né, nas cláusulas, ou mesmo em oportunidades de contratos redigidos por uma só das partes, né? Aqueles famosos contratos de adesão, da qual as partes não têm plena autonomia de dizer o que querem colocar no contrato, né? Então, nós saímos de uma fase de omissão estatal, na qual o Estado só participava para garantir o pacto, para garantir a observância do que tinha sido escrito, para uma fase em que o Estado tem sim interesse de atuar quando alguns princípios de ordem pública não são observados. Bem, então nesse novo cenário que nós estamos hoje no Brasil e no mundo, né, em vários aspectos, eu trouxe aqui alguns conceitos que são praticados no Código e que podem também a compreender como é que funciona no Código de Defesa do Consumidor. Bem, a formação de um contrato, ela passa por algumas fases. Seja ela a fase de negociação preliminar, né, que é uma fase em que as partes ainda não definiram como será a transação, mas já há demonstração de um interesse, já há uma troca de interesse, já as partes já manifestam que desejam um produto, a outra já manifesta já o interesse de vender o produto. Então as partes já se conhecem, né? Mas essa fase, né, preliminar, ela ainda não obriga as partes, de modo geral. Por quê? Porque ainda não há um contrato. Não há ainda uma convergência manifesta, escrita ou verbal, desse acordo de vontades, tá? Mas, nessa fase preliminar, ainda que não exista um contrato, né, como nós conhecemos, o fato das partes demonstrarem expectativas de criação de um contrato, por si só, pode gerar obrigações. Por que isso, Juan? De modo prático, imagina que você deseja vender seu carro e aparece uma pessoa interessada em comprar o carro. E essa pessoa começa a olhar o seu carro e dizer que é um carro muito bonito e tal, e que queria muito comprar um carro, que nem aquele seu, porém, o fato de ele estar com um pneu um pouco desgastado impede a compra. Aí você quer vender o carro, precisa muito dessa venda, decide então dizer outra parte, poxa, eu posso me esforçar e trocar o pneu. Se eu trocar o pneu, você se interessaria? Aí o interessado vai dizer, né? Eu acho que sim, é um bom caminho. Para mim, o que impede eu de comprar esse carro hoje é esse pneu. Tá. A pessoa vai embora, você troca o pneu do carro e amanhã, no mesmo feirão, a pessoa aparece. Aí você, fulano, troquei o pneu do carro já. Era o seu sonho, né? O carro tá aqui. E aí? Aí a pessoa vai dizer assim, não, mudei de ideia, não quero o seu carro mais não. Olha, esse é um exemplo assim um pouco, vamos dizer assim, né, popular, um pouco banal, né? Se eu posso dizer assim. Mas a pessoa teve gastos. De um modo mais corriqueiro também, eu poderia dar um exemplo de um contrato. Imagina que você teve um custo para contratar um advogado, para redigir as cláusulas daquele contrato, tirar cópia de documentos, pintar o apartamento, porque o provável interessado inquilino disse que faria com você um contrato desde que as condições do apartamento estivessem melhores, que aqueles mofos nas paredes impedissem de contratar. Então você tomou a iniciativa, teve gasto de tinta, gasto com pintor, preparou todo o cenário para viabilizar aquele contrato e de repente a pessoa disse, não quero mais não desistir, eu achei o melhor.
Poxa, mas você me impediu de contratar com outra pessoa, você me impediu de alugar o apartamento para o meu vizinho, você me impediu, você me fez gastar mais de R$ 200 com essa pintura, você disse para mim que não quer mais. Então, perceba que nesses 3 exemplos que eu utilizei aqui agora, houve sim uma quebra de expectativa. Não havia um contrato, é bem verdade, mas houve uma quebra de expectativa, houve uma quebra de boa-fé, né? De boa-fé objetiva, que é o que nós sempre falamos, né? O direito ele vai cuidar de proteger a boa-fé objetiva. Não é o seu pensamento, não são as suas emoções, mas era aquilo que era factível e que qualquer homem médio se sentiria movido por aquela expectativa e agiria do mesmo modo como você agiu, certo? Então, princípios como lealdade, como confiança foram quebrados, né? A confiança que você envidou naquele momento, naquela tratativa inicial, preliminar, foi quebrada. Uma oferta que você faz, né, numa publicidade, veremos daqui a pouco, vai gerar em você uma expectativa de um produto. Então, aquela oferta pode te vincular, vincula você. Bem, que é já o nosso segundo ponto, né, que eu acabei de colocar aqui, oferta proposta. A oferta proposta já é vista como, para o Código Civil, entra como proposta, né? Para o Código de Defesa do Consumidor, vai entrar como oferta. É mais comumente conhecido como oferta. Já é uma segunda fase do nosso contrato, né? Essa fase já é público e notório. Obriga você. Obriga quem está ofertando e obriga quem está interessado, né, naquela proposta. Então, se você divulgou para uma pessoa ou para 1.000 pessoas que você está vendendo um celular por R$ 600 no OLX, então você está ali se obrigando àquele produto, certo? Você, supermercado, coloca em divulgação ampla aí que você está vendendo um pacote de cuscuz por R$ 2, tá caro, né? Por R$ 1, você está aí se obrigando a todas as pessoas que virem aqui. É óbvio que as ressalvas são feitas, né? O estoque deve ser uma boa ressalva, né? Bem, em terceiro lugar, a aceitação, né? O contrato civil traz o Código Civil traz a aceitação, que também, por sua vez, uma vez aceito o contrato, uma vez redigido o contrato, há uma manifestação de vontade e obviamente que vai gerar obrigações para ambas as partes, né? Ou, até pus aqui uma contraproposta, né? Então, você fez a proposta que vai te vincular e a aceitação, por sua vez, vai costurar esse contrato. Bem, voltando agora ao nosso Código de Defesa do Consumidor, né? O tema da aula de hoje vai ser a proteção contratual do consumidor. Você tem aí a fase pré-contratual, que eu elenquei aqui 4 pontos importantes que a gente vê aqui agora. E tem né? A fase contatual. Eu chamo de fase contatual. Por quê? Porque na fase pré-contratual não existe um contrato. O que existe é um contato às partes. As partes se encontram, revelam seus interesses, fazem propostas, contrapropostas e vão agora refletir sobre aquilo, né? Elas vão refletir se é vantagem, se não é vantagem, se o valor que está sendo oferecido é um valor baixo para o que ele queria, ou o contrário, né? Em segundo lugar, nessa fase pré-contratual, não há ainda um encontro de vontades. Já falei isso agora há pouco, né? Há simplesmente um encontro de pessoas. Terceiro ponto, gera vinculação quando despertam confiança e expectativa. Acabei de falar sobre isso também. Gerando despesas, inclusive. Em quarto lugar, já falei sobre isso, boa-fé objetiva, tá? O fato de, nesse primeiro encontro, já despertar em ambas as partes expectativas, isso nos fala de boa-fé, tá? O que era esperado naquela relação, naquele momento? Boa-fé objetiva. Essa boa-fé objetiva pode gerar obrigações entre as partes, mesmo não havendo um contrato ainda. Bem,
integra ainda a fase pré-contratual, já falei também na introdução do conteúdo, a publicidade, né? Na aula anterior, nós falamos de um modo genérico sobre a publicidade, que difere de propaganda, veremos nesse instante novamente, né? A publicidade, ela vai objetivar a informação ao consumidor, né? Esse dever de informar, que nós já vimos em outra aula como princípio, vem como proposta da publicidade, né? Porque a publicidade, ela é capaz de criar necessidades, ela mexe com o inconsciente do consumidor, ela vai modificar padrões de consumo. Como assim? Ela vai tentar mostrar a você que é muito importante, que é essencial ter um celular, que é essencial que seu celular dobre, que é essencial que seu celular tenha uma borda infinita, que é essencial que seu celular tenha 4, 5 chips. Nem você imaginava essa necessidade. Então, ela vai modificar padrões de consumo e ela vai inserir o próprio produto no mercado de consumo. Bem, a publicidade, ela tem o poder também de influenciar decisivamente a formação do contrato. E por isso que a publicidade, que é o momento que ela vai colocar um contato do fornecedor com o consumidor, ela tem o poder de gerar obrigações, certo? Por isso eu acabei de colocar aqui que ela é fonte de obrigações. Já falamos na aula passada, não é demais repetir, publicidade versus propaganda são diferentes. A publicidade se destina a inserir ou promover um produto no mercado para que ele possa ser comprado, consumido pelo consumidor. Já a propaganda, não. A proposta da propaganda é divulgar uma ideologia, é divulgar uma campanha em prol da saúde, em prol de um partido político, em prol de uma instituição. A publicidade também, ela difere da informação, certo? Embora a publicidade contenha a informação, o foco da publicidade é induzir a compra. Já a informação, ela tem a ver com o princípio da transparência. Juan, em exemplos, eu pus aqui do lado duas figuras, né? Coloquei um óleo na Lisa, né? Isso aqui não é merchandising, certo? É só um exemplo prático. Um óleo de soja lisa, 900 ml, né? Mas o meu foco aqui não é dizer 900 ml, mas sim o preço. Eu vou te captar pela marca e pelo preço. Meu foco é que você possa comprar. Mas eu não posso deixar de esquecer de que nessa embalagem, esse produto deve carregar informações essenciais ao consumidor para que você não seja enganado. Nesse caso aqui, por exemplo, o óleo de soja, a lei obriga que ele revele se ele é transgênico ou não. Então, a soja empregada nesse conteúdo aqui é transgênico e você deve ser avisado disso. Perceba que tem aqui também um rol de proteínas, de vitaminas presentes, quantidade de sódio, tudo para que você, consumidor, não seja mal informado do que você está comprando. Vamos para frente. Bem, o Código de Defesa do Consumidor vai trazer o tema publicidade, em especial no artigo 36, tá? Que vai dizer o seguinte: a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. A publicidade, já falamos isso na outra aula, não pode ser feita de um modo que você não consiga discernir se aquilo realmente é um conteúdo editorial, se é um conteúdo jornalístico, ou se você não está sendo induzido a comprar algo achando que é um debate científico, achando que é um jornal, entende? A publicidade ela tem que aparecer para o consumidor de modo claro como uma publicidade. Ele não pode se sentir induzido a erro. Coloquei até uma foto aqui do McDonald's, né? Na época, ele foi processado por conta dessa imagem aqui, porque essa foto aqui nos remete a uma publicidade clandestina, que eles chamam de clandestina, né? Induzindo a criança, que não tem capacidade de discernimento formado ainda, a achar que o hambúrguer era tão relevante e essencial à sua vida como um peito, como leite materno. Isso é muito abusivo, né? Isso aqui é um absurdo.
porque existem outros interesses para além de vender um simples hambúrguer, mas fazer você acreditar em uma mentira. Então, há uma proibição de publicidade clandestina que aparece como se fosse desinteressada, né? Objetiva, jornalística, mas possui, em verdade, apelação comercial. Acredito que o maior exemplo disso aqui, falamos na última aula, né? Seja merchandising, né? É quando você recebe um turbilhão de propagandas, de publicidade, né? Não vamos confundir, de publicidade, num painel de fundo, por exemplo, de um jornal, né? Isso não pode acontecer. É preciso que o consumidor seja muito claro, seja muito esclarecido de se ele está sendo posto, induzido a uma publicidade ou a um conteúdo editorial. Bem, artigo 30, né? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integre o contrato a que vier ser celebrado. Acabamos de falar sobre a oferta, né? Toda informação no slide anterior ou publicidade, ela precisa ser precisa e em sendo veiculada por qualquer forma de comunicação, obriga o fornecedor. Divulgou que o óleo é R$2, tem que garantir a oferta, tá? Isso também bem claro já, né? Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Isso aqui é muito importante e é muito comum em eletrodomésticos e em automóveis, né? Já existem decisões jurisprudenciais entendendo que deve haver um prazo razoável de disponibilidade da peça. O próprio código fala já sobre isso, sobre essas hipóteses. Então, a regra é, enquanto aquele veículo ou aquele produto estiver sendo produzido no mercado, na indústria, deverá também ser produzidas peças de reposição. Juan, e se o carro parar de ser produzido, sair de linha? Ainda assim, considerando o tempo de vida útil daquele carro, a empresa, por razoabilidade, deve deixar um tempo razoável, né, de disponibilidade de peças no mercado. Juan, a lei não fala qual seria esse prazo, realmente não fala. Mas, caso a caso, o Poder Judiciário, né, caso seja preciso, vai dizer qual o tempo de vida útil de uma geladeira, de um carro, né? Então, no caso, em comento, né, no caso, em análise, vai ser apurado qual seria o razoável. Artigo 33. Quer fazer uma pergunta? Não, é a mesma coisa, né? Celular, lembrei de celular agora. Que é difícil achar peça de reposição, né? E aí eu queria saber sobre o tempo, mas eu vi que a lei não falou, né? Por quanto tempo o fornecedor tem que deixar disponível componentes, peças de reposição. Eu trouxe uma tabela recentemente, eu acho que foi na terceira aula. Tá lá, os slides estão todos lá na pasta. Que tem uma média, né? Que algumas entidades colocam, algumas associações colocam. Então, por exemplo, me parece que celular são de 3 a 5 anos. Televisão são 10.000 horas, normalmente a média de consumo. Antes que um LED queime, por exemplo. Geladeira, parece que são 8 a 10 anos. Então, existe uma média já, tá? Mas caso a caso vai analisando. E se você, consumidor, perceber aquele fenômeno que já expliquei em sala de aula, né, que é da obsolescência programada, isso é motivo para você questionar na justiça, exigir a peça nova ou exigir um produto novo, certo? Bem, já existe jurisprudência, não existe ainda lei sobre isso, mas já existe já jurisprudência sobre isso. Bem, artigo 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e endereço da embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação comercial. Isso aqui é para assegurar ao consumidor
o acesso à origem do produto, para que, caso ele precise consertar o produto, ou requerer reembolso, ou requerer judicialmente uma resposta a alguma lesão causada, ele saiba onde encontrar o fornecedor. Se o endereço do fabricante não for claro na embalagem do produto, o comerciante que divulgou aquele produto, que colocou na prateleira, será responsabilizado. Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone quando a chamada for onerosa ao consumidor. Óbvio, né? Você imagina a revista Veja te ligando, oferecendo um produto e você pagando por aquela ligação. Ou você pagando pela oferta do produto. Isso não existe, né? Impossível. Artigo 35, ainda falando um pouco sobre a oferta. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha. Agora vamos lá, quais são as opções que o consumidor tem caso aquela oferta que for publicizada não for garantida. Primeiro, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Vamos supor que o produto saiu de linha, ou que o próprio Ministério Público tem entrado com a ação para retirar o produto de linha. Nesse caso, você pode aceitar, através de um acordo, né, com o fornecedor, um outro produto equivalente, né? Ou, se não for um produto, for um serviço que você pagou e não teve esse serviço, né? Em terceiro lugar, você pode escolher por rescindir o contrato. Então, dar por encerrado o contrato, com direito à restituição da quantia equivalente que você pagou de modo antecipado, né? Me perdoe, tira a palavra equivalente, né? Restituir a quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Então, comprovado o dano que você teve com a ausência da entrega daquele produto. Vamos supor que seja um buffet que você contratou para o seu casamento e esse buffet não chegou. Teve danos? Claro que teve danos. Teve perdas? Claro que teve perdas. Você teve que gastar com outro buffet de urgência. Você, com a exposição moral, a sua imagem foi envergonhada, né? Foi exposta ao opróbrio. Claro que você tem direito de ressarcimento. Bem, nesse mesmo contexto, né, de oferta, de publicidade, nós já falamos sobre isso, mas eu tive que trazer novamente porque é ainda o contexto de falar sobre isso. A publicidade enganosa versus a publicidade abusiva. São diferentes. Já falamos disso na última aula, de modo genérico, né? Enquanto a publicidade enganosa ela vai induzir o consumidor a erro, a abusiva, por sua vez, ela vai se aproveitar de uma falta de esclarecimento, ela vai se aproveitar de uma condição do momento em que vive o país, de guerra, de morte, de destruição. Ela vai se aproveitar da própria falta de discernimento do consumidor, né? E vai tentar se utilizar de meios subliminares, de meios impróprios para tentar induzir o consumidor a comprar o produto, certo? Bem, trouxe dois exemplos aqui. Esse aqui eu usei na última aula, inclusive, né? É uma prática abusiva esse tipo de publicidade, porque está induzindo a criança a consumir um produto, mas na verdade ela quer convencer a criança com uma outra coisa, né? Ela quer atrair a criança com um kit, com um brinquedo. Isso aqui é uma publicidade abusiva. E ainda já continua esse produto no mercado com essa venda casada. Eles não entendem nem como uma venda casada, eles entendem como se você tivesse esse site aqui mesmo atrás, né? Não, eu entendi. Que eles foram mas eu tô dizendo assim, ele ainda continua ofertando esse produto. Eu digo porque minha filha quer comer esse porque vem um brinquedo e não quer comer o do Burger King e nem do Subway. Perfeito.
Eu trouxe uma matéria aqui de 2013, em que eles foram condenados a pagar 3 milhões de reais por esse tipo de publicidade, né? Eu não sei qual foi a repercussão jurídica disso, se eles conseguiram em recurso reverter, tá, essa decisão. Não sei também se o McDonald's continua fazendo isso, porque às vezes vale mais a pena. O lucro que eles têm, o risco que eles correm vale a pena, porque as vendas superam os 3 milhões que eles terão que pagar de multa, entende? Então, às vezes é viável correr esse risco. Ou eu não sei se houve uma decisão em sede de Suprema Corte nesse aspecto de desconfigurar essa mera exposição de imagem ao conteúdo do produto. Mas realmente é uma publicidade abusiva. Sim, sim. É por isso que os livros continuam trazendo esses exemplos, né? É muito comum esse tipo de exemplo no livro. Bem, com relação à indução a erro, já a publicidade enganosa trabalha mais com a má-fé, né? A publicidade é feita de um modo a fazer você achar que o produto não tem esse caso, por exemplo, né? Eles tentaram induzir o consumidor a achar que não tinha corante artificial na composição do Tang. Isso leva você a achar que você estará comprando o produto Tang mais caro, porque a sua saúde não será prejudicada. Imagina, você está consumindo um pó natural, sem inserção de corante. É melhor comprar um Tang do que comprar outra marca. Quando, na verdade, é uma mentira, né? Porque eles colocam outros tipos de corante, que não artificial, mas colocam caramelo, por exemplo, que foi esse o caso aqui. E eles foram, nesse caso aqui, processados por isso. Nesse caso aqui, a multa foi de R$1 milhão por propaganda enganosa. Bem, essa enganosidade ela pode ser por omissão ou por comissão, né? Comissão é quando a pessoa sabe muito bem o que está fazendo e faz de propósito. Ela comete um ato, né? Ela dá uma informação falsa, inverídica, para induzir você a erro. Mas também a enganosidade por omissão, ela pode acontecer quando você deixa de comunicar algo ao consumidor de modo proposital. Então, por comissão, você dá uma informação falsa, mentirosa. Por omissão, você deixa de falar o que está por trás para o consumidor. Deixa de falar o presente de grego qual é. Então, no caso da TIM, por exemplo, ela foi condenada porque ela induziu o consumidor a acreditar que os dados, né, de internet seriam limitados, quando na verdade a limitação era de acordo com a franquia comprada. Então, na verdade, não havia ilimitado. Era limitada a franquia, né? E ela foi também processada e condenada a pagar R$1 milhão de dano coletivo por publicidade enganosa. O que é interessante nesse caso aqui é que é um exemplo de uma enganosidade potencial. Como assim uma potencial? É porque mesmo aqueles consumidores que não chegaram a fazer o plano, né, a gastar com o plano, só pelo simples fato de eles terem sido expostos a uma publicidade enganosa, só pelo simples risco que eles tiveram de contratar um serviço que era mentiroso, por si só, já ensejou um dano moral coletivo, certo? A pergunta é, a publicidade teve condição de induzir a erro? Isso aqui é muito importante. Porque o consumidor pode atuar de um modo leviano também, né? De má fé, e para a justiça dizer que ele se sentiu enganado. Só que assim, a lei fala de capacidade, o espírito da lei, a ideia do legislador é se esse erro foi capaz de te induzir a erro. A pergunta é, um homem médio consegue ou não ser enganado por essa propaganda? Então não é qualquer erro que vai te induzir, não é qualquer vício que vai te induzir a erro, né? Tem coisas grotescas, por exemplo, isso é muito comum na Black Friday. Você está lá na sexta-feira negra, né, para comprar, doido para comprar alguma coisa, e aparece na internet. Computador da Apple por R$100. Pô, peraí. Tudo bem que é a Black Friday, que você imagina que vai ter descontos absurdos.
mas você não vai esperar que o desconto seja de 200%. Por quê? Porque não é o comum, não é de se esperar. O fornecedor estaria perdendo, estaria pagando para você ter um notebook. Então, existem erros grotescos, às vezes, que as pessoas se fazem de besta para serem visitadas, né? Se fazem de bobas. Mas o juiz, caso a caso, vai averiguar. Poxa, você tinha condição de perceber que esse desconto foi abusivo, né? Foi demais, ou não? Um celular que custa R$ 2.000, colocando R$ 20 a oferta, pô, ninguém cai nisso, né? Então é razoável esse erro? Ele realmente tinha capacidade de te induzir a comprar o produto ou não? Eu pus aqui um exemplo contrário. Aqui foi um erro grotesco do mercado, mas ele realmente foi capaz de induzir as pessoas a erro. Na compra de 40 unidades de cápsula de café, 3 corações ganham a cafeteira. As pessoas começaram a comprar essas caixinhas, né? E exigindo caixa cafeteira. E aí a advogada, na oportunidade, disse: não, calma aí. Você tem que comprar 40 caixas dessa daqui, ó. Deixa eu só apontar aqui com um lápisinho para você conseguir enxergar daí. Tá conseguindo ver aí? O cursor? Tô. Tá, né? Sim. Então, ela chegou e não, você tem que comprar 40 caixas dessa daqui, que vai equivaler mais ou menos a uns 160 caixas dessas aqui de baixo. E aí a loja teve que pagar a cafeteira, porque está muito claro aqui, ó, na compra de 40 unidades de cápsulas de café e não de caixas de café. E por que a loja teve que pagar? Porque não é algo tão díspare, né? Não é algo tão absurdo você comprar 40 caixinhas dessa daqui, que dá isso aqui mais ou menos tudo, né? E você ganha uma cafeteira que vale R$ 150. Bem, se cada caixinha dessa aqui vale R$ 13,90 e você comprar 40, é justo, entendeu? É razoável, né? Razoável. 40 vezes 13 dá quanto? 4 vezes 10, 400, dá quase R$ 500. Não, dá mais de R$ 500. Então dá para o fornecedor te dar uma cafeteira em troca de 40 disso aqui? Dá, não quebra ele não. Agora, querer exigir do consumidor comprar 40 caixas dessa daqui para você ganhar uma cafeteira? Paciência, né? Ainda falando sobre oferta, artigo 31. A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa, sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. Não é sem motivo que há tanta discussão sobre o preço dos produtos que às vezes não ficam claros nas gôndolas dos mercados, produtos às vezes que não aparecem com a etiqueta de preço e que por sua vez deveria estar garantido na gôndola ao menos próximo para o consumidor ver, ou ainda que não houvesse preço na gôndola, deveria haver código de barra e próximo dele um leitor de código de barra. Então isso gera muita confusão ainda muita discussão, né? Outra coisa. Aí a gente tem, no caso das carnes, né? Que elas são fracionadas e aí não informa o dia que ela foi fracionada, qual é a validade, né? Sim, sim. Eles sempre descobrem formas de ludibriar, né? É o caso dos frangos, que dizia que tinha 1 quilo, mas era apenas 30%. O resto era de água, era o gelo, né? Do degelo. Tá. Pus esse recorte aqui interessante para vocês verem, né? O artigo 6º, inciso 3º, determina que o fornecedor tem a obrigação de prestar informações de modo claro, preciso e extensivo, com informações corretas de quantidade, característica, composição, como acabamos de ler, né? Além disso, a lei federal, que é a lei de precificação, determina que restaurantes, bares, casas noturnas, similares e shoppings devem deixar expostos na entrada do estabelecimento ou no exterior a relação de preços e cardápios,
justamente para que você não seja pego de surpresa. Entre no restaurante, se acomode, peça um prato e tome um susto depois, né? Ia falar algo muito importante que não estou me recordando aqui agora. Deixa eu me ver aqui novamente para eu falar para você algo muito legal. Bem, assim que eu me recordar, eu falo para vocês. Certo. Bem, é permitida a diferenciação de preço quanto a um instrumento de pagamento? Isso aqui é muito interessante. Pode cair em prova isso aí, inclusive, que é algo muito recorrente em concursos. Isso aqui foi uma discussão ao longo dos anos, e ora o STJ pensava de uma forma, ora mudava de entendimento. A princípio, o STJ era favorável, depois mudou para ser contra essa diferenciação de preço. Por exemplo, chega numa loja, quer comprar um celular e traz dinheiro em espécie, certo? Traz dinheiro em espécie e lá está a plaquinha. À vista é X. A prazo, um cartão, é o dobro. Então havia discussão, isso é justo, não é justo, né? Então, chegou até a vez de jurisprudência entendendo que era errado, que era indevido isso aí. Por quê? Se você está pagando um cartão de crédito, você já paga uma anuidade. Então você já paga por esse benefício de parcelar. Por outro lado, usando o cartão de crédito, você está pagando de uma vez só ao fornecedor. Não interessa se você paga parcelado, mas ele estará recebendo de uma vez só. Então não teria justificativa de você tratar diferenciado, né? O consumidor que quer comprar à vista com o que quer comprar a cartão. Então, até certo tempo, o STJ entendia que era ilegal essa prática. Mas aí, em 2017, surgiu uma lei tratando sobre isso aí, dizendo o seguinte no artigo 1º, a Lei 13.455 de 2017. Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Então, pagou em dinheiro ou em cartão, você pode, então, sofrer diferenciação de preço. Então, essa lei tornou livre, né, fazer isso aí, né? Tornou legal essa possibilidade de prática. Qual é o argumento que se utiliza em favor dessa tese? É que o fornecedor, na realidade, ele, além do custo que ele tem, né, pela disponibilidade do cartão, da maquineta do cartão, né, porque há uma cobrança, né, para ele, se ele tratar igual quem paga à vista e quem paga a prazo, para que ele não seja prejudicado e o fornecedor não seja prejudicado, o que ele ia fazer? Aumentar o preço para todo mundo. Porque ninguém quer perder nada para ninguém, né? Então, para evitar isso aí, vem o legislador e diz, não, vamos deixar então, porque o fornecedor, o lojista, ele quer o dinheiro hoje. Ele quer trabalhar com o dinheiro hoje, ele quer que o dinheiro circule no caixa hoje. Ele não quer esperar a compensação do cartão de crédito em 3 dias. Ele não quer esperar que o cartão de crédito pague ele daqui a 2 semanas. Não, ele quer compensar o dinheiro hoje. Então, para ele é mais interessante o à vista do que o a cartão. Então, por causa disso, o legislador entendeu, então, liberar. E eles entendem que todo mundo sai ganhando dessa forma. Porque a chance de você baixar o preço para um, né, não é uma discriminação. Não entende como discriminação. É porque, assim, eu concordo com esse entendimento, porque as financeiras de crédito, elas ganham em cima de cada compra. Essa alteração do valor não é para o fornecedor, né? Então, há uma intermediação, há um terceiro na relação, né? Então, por isso, há essa diferenciação no preço. Há uma maneira de que também haja uma isonomia, tanto para fornecedor como para cliente, tem a ver essa diferenciação. Sim, sim. Então, prevalece essa tese hoje, né? Mas o STJ ainda não se manifestou sobre isso. É possível que daqui a algum tempo isso possa ser mudado, certo? Então, fiquem de olho nisso aí. Como ficam os casos, essa decisão, essa dúvida que paira no ar em razão da ausência de manifestação do STJ a respeito,
eu peguei, inclusive, no curso do G7 Jurídico, que é um curso muito top, assim, muito importante para magistratura e Ministério Público, e é um curso muito atualizado, certo? Para vocês ficarem mais seguros nessa informação. Como ficam os casos de envio de cartão de crédito sem prévia anuência? Bem, já existe súmula a respeito, eu pus essa súmula aqui embaixo, isso é muito comum ainda, tá? Reduziu bastante, mas ainda é comum. Hoje mesmo estava no escritório fazendo uma ação contra a Caixa Econômica sobre isso, pelo envio de 2 cartões de crédito sem prévia anuência ou sem pedido do cliente. A súmula 532 diz o seguinte, do STJ: constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito e indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa, tá? 2015 essa súmula aí. Então, o simples fato de você receber já é ilícito. Ah, mas eu não cheguei nem a desbloquear. Não interessa. Recebeu, já é ilícito, tá bom? Uhum. Formação do contrato ainda. Nós temos que falar sobre a contratação padronizada, que é o que nós já falamos nas outras aulas já, de modo genérico, os famosos contratos de adesão. Bem, o contrato de adesão não é uma espécie de contrato, né? É uma característica de contrato. Eu posso ter um contrato de compra e venda, por exemplo, que se molda à adesão. Eu posso ter um contrato de aluguel que é de adesão. Percebe? Então, não é uma modalidade de contrato, é uma característica de contrato, certo? Por isso eu pus entre parênteses contrato de adesão. Quando é que eu percebo que um contrato de compra e venda, comodato, aluguel, não sei, é adesão? É quando a falta de debate prévio sobre as cláusulas. Isso já falamos em sala, né? Aqui repetiu, mas o artigo 54 do CDC diz o seguinte: contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor. Ou seja, não houve em nenhum dos dois casos possibilidade dele discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Após o Estatuto do Deficiente, né, do PCD, né, foi inclusive estabelecido que a instituição bancária ela precisa, em se tratando de um cego, por exemplo, né, ele não pode ser privado de contratar. Então, o contrato deve ser enviado para ele em cópia, em braille, na sua linguagem, acessível, para que ele tenha condições de discernir o que está sendo feito ali naquele momento. Outra coisa importante dessa norma aqui, dessa cláusula, desse artigo, é que a letra do contrato deve ser de tal modo que permita clareza e facilidade de leitura. Artigo 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então, na dúvida, imagina que você pega um contrato que foi feito de modo proposital, de modo a deixar dúvidas ao consumidor, ficar subentendido. Então, se tiver alguma dúvida na interpretação desse contrato, você já tem a resposta. O Código Consumerista diz o seguinte, que, na dúvida, interprete de modo mais favorável ao consumidor. Por que isso? Já vimos na primeira aula, né? Ele é parte vulnerável, né? Perfeito, a vulnerabilidade do consumidor. Desse mesmo entendimento, né, nós extraímos outras normas, outros entendimentos. Vale mais a intenção das partes do que a literalidade da manifestação de vontade.
Por mais que esteja escrito, poxa, mas ele escreveu, ele assinou e estava escrito lá. Sim, mas não era de se esperar que um consumidor que queria comprar um imóvel fosse assinar algo que não deu um prazo de entrega desse imóvel. Isso é muito comum. Porque é de se esperar que alguém que está querendo comprar uma casa, que queira morar na casa, o mais breve possível. Não é de se esperar que um consumidor queira comprar um terreno só para especular. Não. O razoável é você pensar que ele quer morar e que ele quer receber o terreno para ele usufruir, para ele vender, para ele morar, para ele alugar, enfim. Então, o legislador, o juiz, ao apreciar aquele contrato, vai tentar estudar o que levou o consumidor a assinar esse contrato, né? Então, avaliar a intenção das partes é mais importante do que o que está escrito. Isso aqui você não vai achar no CDC, você vai achar no Código Civil, tá? Isso aqui é uma relação que eu estou fazendo no Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Lembrem-se. Aí é negócio jurídico. Lembrem-se que o CDC, o Código Civil, que nós estamos falando aqui agora, ele surgiu bem depois do Código de Defesa do Consumidor, certo? E lembre-se da primeira aula que eu falei para vocês, que o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código principiológico, ele é um estatuto que ele influencia os demais ramos do direito, inclusive o Código Civil. Isso aqui que nós estamos vendo aqui agora é uma clara influência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Civil. Então, é uma lei principiológica que interfere em todo o direito. Ele forma um microsistema jurídico, como nós já falamos na primeira aula. Item 2, que está no Código Civil também, artigo 113. Usos e costumes são muito muito relevantes para interpretar o contrato. Então, ficou algo omisso no contrato? Os costumes do local irão determinar. Cláusulas de renúncia são interpretadas de modo restritivo, jamais de modo amplificativo, de modo a ampliar. Porque as cláusulas de renúncia tendem a prejudicar quem? O consumidor vulnerável. Interpretação de cláusulas em conjunto com as demais. Isso aqui é muito interessante também, que só faz reforçar o artigo 112. Na hora de interpretar, não vamos parar na cláusula única, não. Vamos entender o contexto em que ela foi feita, em que ela foi assinada. Em caso de duplo significado, deve-se considerar o que pode ser exigível. O que é razoavelmente, o que é razoável se exigir do consumidor vulnerável naquele momento, né? Bem, um exemplo disso aqui é algo muito comum, né? É que os seguros, eles sempre trazem essa cláusula. Não cobrimos furto simples. Bem, nem eu que dou aula de direito, né? Sei discernir muito bem o que seria um furto simples de um furto qualificado. A gente vê isso em direito penal, claro, né? Mas eu não atuo em direito penal, então isso aí para mim tem mais de 10 anos que eu não vejo isso. Como é que você vai esperar que uma pessoa leiga, um homem médio, quando vai assinar um seguro, tenha noção do que é um furto simples? Tenha noção, tenha consciência, tenha conhecimento suficiente para saber que se todos os critérios para um furto qualificado não forem atendidos, você não terá esse seguro garantido. Não é de se esperar que uma pessoa média consiga pegar essa palavra simples aqui e interpretar do modo adequado. Logo, eu vou interpretar essa cláusula aqui, primeiro, de um modo mais favorável ao consumidor. 2, qual a intenção dele ao pagar por um seguro naquele momento na loja? Garantir a entrega de um novo produto. Não é de se esperar que ele viesse saber que, em hipótese de furto simples, ele não teria esse benefício. Direito de arrependimento. Eu sei que passou o horário da aula, né? Estourou aqui o horário da aula, mas eu queria muito concluir, mesmo que passe aí uns 15 minutos, vai ficar gravado aí, vocês podem assistir depois, para a gente não ficar atrasado no conteúdo, certo? Tá bom? Professor, pode ser? Pode, professor. Aí seria o Oi.
tem ainda o artigo 48, 49 e o 50, né? Ainda em contratos da proteção Tem. É porque contratual. nós estamos indo e voltando. A gente não segue uma ordem cronológica, não, porque o código não faz isso. Ah, A gente ok. está seguindo a fase. Nós saímos da fase pré-contratual, certo? Uhum. Passamos pela fase contratual. Acabamos de falar sobre adesão, que é o mais comum no CDC. E falaremos agora da direito de arrependimento, que Certo. ele E vai aí tá, estar muito claro na fase pós-contratual. tá no capítulo 6 da proteção contratual. Ele não segue uma ordem cronológica, não, porque a doutrina está mais preocupada em agrupar por grupos temáticos, certo? Bem, o consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura. Deixa eu converter isso aqui em marca-texto. A laser. A contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu voltar aqui. Sempre que ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Esse rol aqui é exemplificativo, tá bom? Naquela época, né, o telefone era o mais comum, fora de domicílio, ou fora do estabelecimento, né? Era muito comum você receber pessoas vendendo Yakult na sua casa, revista na sua casa. A internet na década de 90 não era tão comum como hoje. Mas esse rol aqui é exemplificativo, não é taxativo. Então, produtos vendidos por telefone, linha telefônica, revista, ou pela internet, ou a domicílio, lhe dá o direito de desistir da compra no prazo de 7 dias após você receber o produto. Ato de recebimento do produto. Tá bom? Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, que são de 7 dias, serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados. Então, Juan, eu recebi o produto na minha casa, comprei pelo portal do Submarino. Chegou na minha casa, assim que chegou, eu tenho 7 dias para pensar se vou continuar com o produto ou se vou devolver o produto. Se eu não quiser o produto mais, o custo de envio do produto fica por conta de quem? Do fornecedor, não é meu. Pô, Juan, mas é muito pesado isso aí? Poxa, não é injusto? Não, não é injusto. Por quê? Isso foi feito para compensar a política bem forte, né? A política como ousada do fornecedor, de te ligar para oferecer, de usar a internet para te convencer, de ter o luxo de não precisar bancar com a loja física, do luxo de você não precisar sair para lá para ver o produto e de você comprar, se arriscando, confiando na qualidade do produto que você não está conseguindo pegar. Então, essa política agressiva do mercado envolve riscos. E o fornecedor que está se dedicando a isso, disposto a esse risco, a essa política comercial agressiva, deverá assumir também um risco de você não querer o produto. Ah, não me atendeu, não gostei, eu achava que era uma cor, é outra. Não gostei. Pus aqui embaixo uma observação que o professor Sérgio Cavalieri Filho faz, que foi um dos livros que eu usei para esse assunto. O direito de arrependimento, né, não torna o seu contrato a venda a contento, certo? Não sei se você já teve direito civil 4, não sei se já tiveram. Existe uma espécie de contrato que é a venda a contento. Uhum. Que é, por exemplo, você já teve, né? Já a gente experimenta o produto. Se gostar, você fica. Se não gostar, Pronto. Nesse caso aqui, não se confunde, tá? O direito ao arrependimento, ele é visto num contrato
que já existe, tá bom? No venda a contento, não. Não existe ainda o contrato de compra e venda, por exemplo. Existe no máximo um comodato. Bem, eu vou te emprestar, digamos assim, né, esse produto, leve para sua casa, experimente. Caso você goste, eu vou converter esse contrato de comodato, digamos assim, em compra e venda. Certo? Aqui não. Aqui o contrato ele já existe. A compra e venda já aconteceu. Seu cartão, inclusive, até recebeu já na fatura. Você já pagou. A compra e venda já está perfeita. Então, o contrato já existe. Não é venda a contento. Ele já existe, já é compra e venda. Mas você, mesmo assim, tem o direito de se arrepender. Imagine. Então, falou de direito de arrependimento, não confundir com venda a contento, que é outra coisa, tá bom? Tá, agora sim, tá. E se no prazo o produto perecer, que prazo? De 7 dias, né? O produto perecer, estragar na mão do comprador, quem vai assumir isso aí? Bem, nesse caso, quem vai assumir é o consumidor. Porque você estava com o produto, estava na posse do produto e não teve sequer o zelo de cuidar do produto. Então você vai assumir esse risco, certo? Não é mais o fornecedor. Bem, agora eu preciso apagar esse marcador de texto que eu fiz besteira aqui agora. Mas vamos lá. Ah, ok. Bem, vamos falar um pouco mais da fase pós-contratual, né? Na fase pós-contratual, nós temos que falar muito mais em fatos que aconteceram após você firmar o contrato. Falamos agora do direito de arrependimento, né? Mas fatos que vão surgir após a consumação do contrato. Ou fatos que já existiam no contrato, como, por exemplo, cláusulas abusivas, mas que você só veio a perceber depois. Então, tanto erros que já existiam no contrato, como fatos supervenientes poderão ser questionados pelo consumidor. O exemplo, por exemplo, é bom, né? Foi legal. Da abusividade de cláusulas, vamos voltar agora aí, tá vendo? Ó, a gente voltando, ó. Artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Se você for ler aí, esse inciso vai tratar da possibilidade de você anular essa cláusula abusiva, certo? Para que o consumidor não fique no prejuízo. Isso aqui, essa cláusula, já existia no contrato, perfeito? Então ela vem da fase contratual. Mas agora, na fase pós-contratual, você pode ainda pedir para que ela seja anulada. Outra coisa que você pode perceber também é um fato superveniente que pode inviabilizar o cumprimento daquele contrato ou tornar a obrigação excessivamente onerosa para o consumidor ou para o fornecedor. Eu trouxe aqui uma foto, né, do que está em voga agora, o Covid-19. Com certeza, após essa agonia aí passar, as varas do Juizado Especial do Consumo vão se encher de processos de escola, né? De pais que compraram livros para os filhos não vão conseguir pagar porque ficaram desempregados, editoras que não vão conseguir entregar os livros e que não querem ser processadas por isso. Tudo agora vai mexer o direito do consumidor. Trabalhista, consumidor, previdenciário, civil, vai bombar de ações. Exato. Porque iremos falar bastante de teoria da imprevisão. O Covid-19 era algo que não podia ser imaginado nem pelo fornecedor e nem pelo consumidor. Foi um caso alheio que não podia ser previsto pelas partes. Não é uma chuva que volta e meia acontece, não é um alagamento que volta e meia acontece no Brasil pela falta de saneamento básico e de drenagem urbana, mas é um fato que nem a ciência previa, certo? Então, um fato novo que gere uma onerosidade excessiva entre as partes, vai gerar um desequilíbrio contratual, vai gerar uma imprevisão entre as partes e vai forçar uma revisão do contrato. Artigo 51 do CDC, tá bom?
Tá bom. Bem, para não estender muito a aula de hoje, eu vou deixar essa última parte aqui para a próxima aula. A gente vai encerrar com práticas abusivas, certo? Certo. É um tema bem interessante, tem acho que uns 10 slides pela frente ainda, onde você vai ver de um modo exemplificativo um rol que o legislador trouxe para dar luz ao consumidor, tá bom? Iremos ver também algumas jurisprudências também a respeito, mas vamos deixar para a próxima aula para a gente não ficar com a aula tão densa, porque é muita coisa para falar ainda. Certo. Beleza. Ok? A aula está gravada, e aí vocês compartilham com seus colegas, tá bom? Então, boa noite para você aí, para sua filhinha também, boa noite para vocês. Professor, Fale. você cancelar aí, queria só tirar uma dúvida. Você Pode concluir falar. parar a gravação. Ah, tá, ok, peraí. Deixa eu voltar aqui porque tá no... Certo. Peraí.